Bueno, buenas noches a todos. Estamos acá en la segunda aula de semiología hematológica, que contemplará anamnesis y examen físico, obviamente hematológicos. Esta aula es por parte de la LIGE, que es la Liga Académica de Hematología y Hematoterapia de la UNILA, y quienes daremos el aula somos Carlos Valdés Rubio y yo, Mara Estefani Ferrer. Así que bueno, estén atentos y espero que les guste. Por favor, Carlos, si podrías pasar. Bueno, hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta antes de comenzar a adentrarnos a lo que es la semiología hematológica. Por ejemplo, sabemos que la hematología tiene como objetivo el estudio de las sangres y los órganos hematopoyéticos. Pero ¿qué pasa? Además de esto, la hematología también implica múltiples relaciones entre diversos órganos y sistemas. Asimismo, también son más frecuentes los trastornos no hematológicos que se manifiestan de manera hematológica que las mismas hemopatías, digamos. Y otra cosa a tener en cuenta al momento de analizar un paciente es que los trastornos hematológicos y su tratamiento dan lugar también a complicaciones no hematológicas, tanto cardiorrespiratorias, neurológicas, cutáneas y gastrointestinales. Estas complicaciones deben ser correctamente interpretadas y manejadas de manera oportuna y correcta, ¿no? Lo más importante a destacar en la semiología hematológica es que la primera aproximación del hematólogo al paciente debe ser clínica. Paso. Vamos a hablar un poquito ahora de la anamnesis. En la anamnesis tenemos que buscar datos generales de la enfermedad hematológica actual. Por ejemplo, la forma en la que empezó o la época de inicio, por ejemplo, si fue al nacimiento, en la infancia o adolescencia, en el adulto o en el idoso, porque según la época de inicio vamos a clasificarla de ciertas maneras. Algunas patologías aparecen en el nacimiento, otras más adelante, entonces es una manera de diferenciarlas. Los síntomas asociados, el ritmo en que esta se presenta, si tiene factores de mejora, factores de peora, situaciones de exposición, por ejemplo, si esta enfermedad se dio después de alguna exposición física, química, digamos, y la existencia de comorbilidades dentro de estas personas, por ejemplo, que presentan enfermedades hematológicas. Paso. Para una anamnesis bien hecha, digamos, hay que tener en cuenta, por ejemplo, varios aspectos, que son, por ejemplo, los antecedentes familiares. ¿Por qué? Porque hay tipos de transmisión hereditaria de la enfermedad. Puede ser la herencia ligada al sexo, por ejemplo, como las hemofilias, enzimopatías o el déficit de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, son algunos ejemplos. La herencia autosómica dominante, que es, por ejemplo, característica de la esferocitosis. Son muchos ejemplos como para que ustedes entiendan por qué es tan importante saber, por ejemplo, el tipo de esta transmisión. Puede ser también una herencia autosómica recesiva. También es muy importante saber los antecedentes personales, por ejemplo. Por ejemplo, algún hábito tóxico como tabaco, alcohol, el uso de drogas, tanto lícitas como ilícitas, el uso de medicaciones que pueden llegar a producir algún síntoma hematológico, prácticas sexuales de riesgo, digamos, en las mujeres, por ejemplo, es muy importante indagar sobre el ciclo menstrual, la historia menstrual, si hay signos, por ejemplo, de anemia. Sabemos que, por ejemplo, muchas mujeres tienen el periodo muy abundante y eso puede generar una anemia por pérdida de hierro, por ejemplo. Paso. Otros aspectos muy importantes para destacar son, por ejemplo, los antecedentes laborales. ¿Por qué? Hay que indagar sobre el uso de disolventes, de metales pesados, de pesticidas, digamos, algo que pueda ser tóxico para el cuerpo y que pueda llevar a alguna manifestación o alteración hematológica. También es muy importante, por ejemplo, conocer los antecedentes epidemiológicos y geográficos. ¿Por qué? Por ejemplo, traje a modo de ejemplo causas más comunes de esplenomegalia.
podemos observar que, por ejemplo, en Europa y en Estados Unidos tenemos algunas causas que son diferentes a Latinoamérica, por ejemplo. En Europa y Estados Unidos, la hipertensión portal, por ejemplo, la cirrosis hepática por alcohol, es la causa más común. La mononucleosis infecciosa y los síndromes linfoproliferativos y los mieloproliferativos son las causas más comunes de esplenomegalia. Ahora, en Latinoamérica, por ejemplo, hay un alto percentil de hemoglobinopatías e infecciones parasitarias crónicas como leishmaniasis y paludismo. Entonces, ¿por qué es tan importante el tema de los antecedentes geográficos? Porque si estamos en Latinoamérica, por ejemplo, vamos a pensar primero, enfrente de una esplenomegalia, en una posible leishmaniasis, por ejemplo, o un paludismo, antes que, por ejemplo, una cirrosis hepática debido al consumo de alcohol, por ejemplo. Podría ayudar en el diagnóstico. También es muy importante saber, por ejemplo, el contacto con animales, por ejemplo, por la toxoplasmosis, más que nada. Son algunos ejemplos como para que vean cómo tiene que ir el sentido común y el raciocinio clínico a la hora de hacer una anamnesis, digamos, en qué tenemos que pensar, digamos. Paso. También es muy importante saber sobre los antecedentes patológicos. Por ejemplo, si tenemos algún trastorno hemorrágico, sobre todo en enfermedades con sangrado moderado. ¿Por qué? Porque cuando hay sangrado moderado no es tan evidente, digamos. Entonces uno tiene que empezar a prestar atención. Por ejemplo, podría estar perdiendo sangre por alguna parte, por ejemplo, alguna úlcera, algún trastorno gastrointestinal que esté haciendo que perdamos sangre de a poquito, pero que no sea tan evidente como un trauma, por ejemplo. Un trauma que lleva a una hemorragia es algo evidente. Vos decís, está perdiendo sangre, pero ¿qué pasa si no es tan evidente? Si el sangrado no es tan agudo, no es tan grande, es más moderado. Entonces hay que prestar atención. Más que nada cuando las pruebas, como dice, de hemostasia son normales, porque las pruebas pueden venir normales, sin embargo estamos frente a la presencia de un sangrado moderado que puede estar causando algún déficit en el cuerpo. Paso. Por ejemplo, a modo de ejemplo traje, por ejemplo, dos síndromes, el anémico y el proliferativo. Frente a un síndrome anémico, tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, cuáles son los síntomas más comunes, que son cefalea, vértigo, que es vértigo, síncope, tontura postural, palidez cutáneo-mucosa, lombalgía. También puede presentarse una cardiopatía anémica, por ejemplo, con disnea a los esfuerzos, palpitaciones, taquicardia y alteraciones hemodinámicas, alteraciones en el electrocardiograma, astenia, fatiga, insuficiencia cardíaca congestiva de alto débito. También, por ejemplo, podemos tener descompensación de las enfermedades previas que ya teníamos, alteraciones tegumentarias como la colioniquia, por ejemplo, en las uñas, manifestaciones neurológicas, orales y gastrointestinales, como hablábamos al principio, que no son síntomas hematológicos, pero son producidos por una alteración hematológica, digamos. Por eso este diagnóstico es tan clínico, porque tenemos que tener la mente abierta a que todo puede producir todos los síntomas. Puede haber también señales urinarios como urobilinogenuria, hemoglobinuria y señales de insuficiencia renal crónica, disfagia. Paso. También podemos tener, por ejemplo, síndrome proliferativo. Quédense tranquilos que en otra oportunidad vamos a definir, por ejemplo, lo que son anemias, lo que es un síndrome proliferativo. En este momento solamente lo que queremos destacar es cómo hacer una anamnesis, en qué pensar cuando traemos un paciente con una anemia, con un posible síndrome, digamos. En el síndrome proliferativo podemos tener, por ejemplo, un síndrome constitucional que abarca fraqueza, astenia, fiebre, anorexia, emagrecimiento. Podemos tener hemorragias y palidez cutáneo-mucosas, prurido cutáneo, adenomegalías, hepatoesplenomegalía, dolor óseo, tumores óseos y subcutáneos como en la gengiva, digamos.
También puede haber presencia de tos y disnea, y señales de hipertensión intracraniana con déficits neurológicos y priapismo, digamos. Hasta ahí llegamos com a parte da anamnese. Então, pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre o exame físico hematológico e, então, vamos começar. O paciente hematológico torna um hematologista um excelente clínico, porque você tem que perceber muitos pontos que precisam ser abordados nesses pacientes, tá? Tanto condições gerais como nutricionais também, tá? Agora, a gente vai ver nesse mapa, tá? Os enfoques de transtornos hematológicos, onde isso pode ajudar a, a perceber melhor quais são os sintomas e quais podem ser as possíveis doenças que o paciente pode estar tendo, tá? Como, por exemplo, alguns antecedentes de debilidade, de fadiga e disneia de esforço, que nos hallazgos físicos você vai perceber uma palidez ou uma possível icterícia, tá? Que isso já está mais considerado como uma anemia nos hallazgos hematológicos, tá? Aí, como vocês veem também, algumas pessoas que têm infecções recorrentes e febre de uma febre sem motivo, e estar associado também a uma esplenomegalia e agrandamento de gânglios linfáticos, pode também estar relacionado a uma leucocitose, uma leucopenia e uma leucocitose anormais, tá? E também as hemorragias as hemorragias de hematomas podem estar consideradas as petequias, a equimosis e hemartrosis e hemorragias por mucosa, e que você nos hallazgos hematológicos vai ver uma trombocitopenia, tempo de sangria prolongada, ou tempo de protrombina ou tromboplastina parcial anormal. A gente tem que saber também que a parte do anamnese e do exame físico, a gente tem que fazer exames laboratoriais também, tá? A gente não pode ficar só com esses pontos, tá? Mas isso vai ser em outra aula. Então, a pontos serem abordados no exame hematológico, que vamos a perceber tanto o estado geral e as condições gerais e nutricionais do paciente, tá? Pelo geral, as pessoas que têm doenças hematológicas tendem a vir à consulta por muita fraqueza, tá? Tem pessoas também que vêm com anorexia, como fala a Mara, e a gente consegue ver isso ao momento de ver o paciente, tá? Temos que ver a avaliação de pele e mucosa, o sistema osteomuscular, para avaliar se é um paciente frágil, se ele tem uma sarcopenia, a presença de gânglios linfáticos. É importante palpar todos os linfonodos, avaliar vaso, avaliar visceromegalia, porque isso vai dar um pronóstico no âmbito hematológico, tá? Precisamos sempre ficar de olho no sistema cardiorrespiratório. Ele vai procurar derrame pleural, vai avaliar se o paciente está tendo uma alteração no ritmo cardíaco, se tem sopros, etc. Sistema digestivo, sistema geniturinário e sistema nervioso também fazem parte da avaliação desse paciente. Então, é uma situação clínica que o médico tem que ser um excelente clínico para conduzir esse paciente no dia a dia, tá? Aí vocês vão ver que em cada sistema as doenças hematológicas podem entregar algum sintoma ou alguma apreciação frente a uma doença. Então, aqui eu vou trazer algumas apresentações, tá? Muitas vezes as doenças hematológicas, elas têm algumas apresentações que precisam ser lembradas, tá? Como, por exemplo, nesse caso, esse paciente com 39 anos, ele apresenta uma lesão ulcerada, mas essa lesão ulcerada tem como base uma doença falciforme na infância. Então, é que vai trazer uma alteração das hemácias, diminuindo a capacidade de fluidez dessa hemácia nos vasos, que leva a pequenos trombos fazendo essa ulceração, tá? Por isso é importante a gente perceber quais são algumas doenças que elas podem apresentar na infância, tá? E que pode ser que essa mesma doença traça outros problemas mais para frente, assim como esse paciente de 39 anos, tá? Aqui vemos outra alteração. A gente falaria essa apresentação como uma glossite atrófica, tá? Uma atrofia generalizada das papilas linguais se apresenta a menudo com eritema, ardor e o transtorno da percepção dos sabores, tá? E nos casos severos e crônicos,
se puede asociar a presencia de quelitis comisural también, tá? Este cuadro puede observar en pacientes en estado policarenciais, tais como deficiencias nutricionais e anemia por causas diversas, tá? Agora, quando você já consegue fazer uma melhora dessas carências, dessas deficiências, essa sintomatologia da glossitis, ela some. Aí ela fica, como fala aqui, na figura 4, a atrofia de eritema do dorso lingual associado à anemia perniciosa, e o mesmo paciente depois quando já fez o tratamento. E também temos aqui, muitas vezes, a falta de uma vitamina pode também levar esse paciente a ter uma alteração. Por exemplo, no escorbuto, a criança apresenta sangramento gengival. Na hipertrofia gengival com sangramento, apresenta também equimosis nos membros inferiores. E então isso pode ser associado a algumas faltas de alguma vitamina. Então, no estado geral do paciente, como a gente falou, vai ter diferentes características dependendo da doença, né? Como, por exemplo, a gente falou numa aula anterior sobre a talassemia. Essa fase que vocês veem aqui é uma fase muito comum em pessoas com talassemia, tá? Sabemos que a talassemia é uma doença que vem desde a infância e que a pessoa pode viver com essa doença durante o resto da sua vida, tá? Então, por isso a gente tem que perceber tanto essa doença e quais são os problemas que vai trazer essa doença no futuro. E também na anorexia, como falou a Mara, tá? A anorexia também a gente vai perceber no estado geral do paciente e que ela pode trazer também muitos hallazgos para qual doença a gente vai procurar. Mas manifestações tegumentares e mucosa. No dia a dia, a gente precisa ficar atento se tem alguma palidez de mucosa, como por exemplo, ver aqui na conjuntiva normal. Quando uma pessoa está com anemia, a gente vai ver esse tipo de mucosa aqui, tá? É uma conjuntiva mais pálida, mais branquecinha, tá? Também a gente pode perceber na língua também, na parte da gengiva, essa parte da mucosa, que isso a gente vai falar mais para frente, tá? Um teste aqui, bem simples, feito até à beira do leito ou no consultório clínico, que é o tempo de enchimento capilar, tá? Pressiona o dedo, indicador de tu paciente, por 15 segundos e avalia depois esse tempo. Se tem um enchimento capilar de extremidade, o enchimento normal é um enchimento rápido de 10 a 3 segundos, tá? Se já sobrepassa esse tempo, aí significa que pode estar tendo algum problema hematológico, tá? As unhas, como ven aqui, as unhas podem contar uma história de um paciente que ao melhor passou por um tratamento de quimioterapia, tá? Ele vai ter uma unha alterada. A gente vê em algumas situações clínicas, como depressões ou mesmo uma unha em côncavo, como na anemia ferropriva, tá? Lembrando que as unhas crescem 1 milímetro a cada 6 a 10 dias. Então, se nesse período aconteceu algo grave do organismo, ou por quimioterapia ou doença de base, vai ser marcada na unha essa alteração. Por isso é importante procurar alterações de estruturas. Se tem uma unha fraca ou quebradiça, pode ser uma sinal de anemia ou alguma doença hematológica. Sempre também perceber na palidez do paciente em comparação com a sua. Tá? Como vocês veem aqui, a mão do paciente fica muito mais branca, mais pálida, um cor mais pálido que a sua. Tá? Ver se tem alguma equimosis, algum hematoma dentro do que são as extremidades da pele, porque ela também pode estar falando sobre algum problema de coagulação da pessoa. Tá? Palpação dos linfonodos. Isso, dentro de uma doença hematológica, de um exame físico hematológico, é um dos exames mais importantes. Tá? Por quê? Os linfonodos, pelo geral, são células sentinelas. Tá? São sinais de alerta. Significa que algo está acontecendo errado no seu corpo. Então, muitas vezes, quando faz infecção de garganta, a gente vai ver que vai ter um linfonodo submandibular aumentado que fica ali e que pode ficar ali cronicamente aumentado também, tá? Então, por isso a gente precisa ficar atento a isso.
a gente precisa conhecer. Que coisa nós, como médicos, precisamos saber? É conhecer as cadeias ganglionares, tá? O ordem dessas cadeias ganglionares, que a grande maioria se localiza no pescoço, tá? Então, é importante sempre palpar tanto o gânglio pré-auricular, retroauricular, os occipitais, os tonsilares, que seriam os das amígdalas, temos os submaxilares, os submentonianos, e as cadeias cervicais, tanto profunda, superficial, a interna, temos também as subclaviculares também, e não esquecer as que estão no corpo, que essas também são muito importantes ao momento de verificar alguma doença hematológica, como os axilares, temos aqui as inguinais e as poplíteas. É sempre importante, gente, lembrar sempre desses linfonodos, tá? Em quanto ao tamanho e a forma desses linfonodos, se eles têm sensibilidade, se é devido ao plano profundo, a gente também tem que perceber isso, tá? Na ecografia, posso ter um dado que ajuda bastante a avaliação clínica. Quando a gente se depara com linfonodos comprimidinhos, que eles são mais longos do que altos, tá? Esse diâmetro de altura é bem importante, é uma sinal de benignidade, é verdade, tá? Tamanhos menos de 0,7 geralmente são linfonodos benignos, tá? Como vocês veem aqui. Agora, diferentes aqueles linfonodos redondinhos aqui, que tem essa altura maior, então fica mais arredondado, é uma sinal de alerta, que tem alguma coisa acontecendo errado, tá? O tempo de evolução desses linfonodos também é importante. Se tem um linfonodo acima de 4 semanas, já é uma sinal de alerta. Lembrar que os linfonodos não necessariamente vão aparecer em doenças hematológicas, tá? Que seriam os linfomas nesse caso, tá? Eles também podem estar relacionados a doenças infectocontagiosas, como citomegalovírus, mononucleose ou toxoplasmose. Aí a gente vê como alguns gânglios no pescoço ficam aumentados. E isso é o que você tem que investigar como médico. Sistema cardiorrespiratório. O sistema cardiorrespiratório, muitas vezes, os sintomas respiratórios e circulatórios aparecem após um esforço ou uma excitação. Mas, por exemplo, quando uma anemia é severa, pode aparecer até momentos de repouso, tá? O som de um zumbido é atribuído a fluxo sanguíneo rápido nas artérias do crânio, que pode atrapalhar a vida do paciente e contribuir a uma sinal de anemia, tá? A apresentação clínica está governada pela rapidez e instalação da anemia, tá? Sua severidade, a idade do paciente e a capacidade do sistema cardiovascular para se ajustar a ela, tá? Quando existe uma instalação rápida de anemia, se destaca taquipneia, taquicardia, alguma palidez também, pode ter uma disneia, até um rebaixamento de nível de consciência, que isso é o que significa o EGNC, tá? E uma fadiga extrema, que é um dos sinais que o paciente mostra no estado geral, tá? E que está involucrado no sistema cardiorrespiratório, tá? Nas anemias crônicas, a disneia moderada e palpitações também são frequentes, mas em pacientes com doenças cardiovasculares de base, como insuficiência cardíaca congestiva, ou angina de peito, ou alguma claudicação intermitente, elas também são comuns, tá? Então, por isso a gente tem que ir procurando outras doenças, como as doenças de base que possa ter o paciente, tá? Pelo geral, as propriedades mecânicas dos pulmões foram normais em pacientes com anemia, tá? Mas junto, quando já tem sintomas cardiovasculares, pode incrementar a velocidade e a profundidade da respiração, tá? Por lo que pode trazer uma disneia. A ventilação aumenta, assim como o ar residual, mas o volume expiratório forçado diminui, tá? Quando falamos de exercício físico, durante o exercício intenso nos pacientes anêmicos, uma depressão acentuada da captação de oxigênio e na produção de CO2, em comparação com indivíduos saudáveis, a despesa de trabalho adicional de oxigênio no estado anêmico e os ajustes cardiopulmonares ao exame físico prejudicam na recuperação de captação de oxigênio e aparecem muito na anemia com deficiência de ferro, tá? A gente tem que ver um pouco a epidemiologia das anemias para a gente ir percebendo também qual pode ser a anemia que está involucrando isso, tá? Os sopros geralmente históricos
São de intensidade moderada e podem ser confundidos com uma doença valvar, tá? Por isso é importante, volto a repetir, as doenças de base, tá? Os sopros são muito comuns em pacientes com anemia, tá? E mudanças no eletrocardiograma em pacientes com anemia crônica podem aparecer como uma depressão da união ST e a deformação em U do segmento ST e as ondas T planas ou invertidas. Também pode aparecer mudanças na duração do sístole elétrico, tanto no intervalo QT, e anormalidades da condução atrioventricular. Elas são corrigidas quando a anemia é curada, tá? E também, como dicho anteriormente, e vou repetir de novo, ver outras doenças de base, como, por exemplo, fibrilação atrial, para ver possíveis arritmias e que podem estar involucrados nessas mudanças do eletrocardiograma. Sistema digestivo. Tá? Em pacientes anêmicos, são muito comuns os sistemas gastrointestinais. Tá? Algumas são por doenças de base, tanto pode ser, como falou a Mara, por uma úlcera, algumas varices ou algum carcinoma gástrico, ou podem ser também diretamente relacionados a uma doença hematológica. Agora, como vocês veem aqui, essa é uma glossitis, a glossitis e as atrofias das papilas linguais que ficam aqui ao redor, elas se produzem geralmente por uma anemia perniciosa e é pouco comum em anemia por deficiência de ferro, tá? Em anemia plástica e na leucemia aguda se produzem lesões ulcerativas e necróticas dolorosas na boca e faringe, tá? Reflejando pelo comum a neutropenia que acompanha estas doenças, tá? Na anemia ferropriva crônica pode haver disfagia, y puede haber síntomas específicos, como falamos anteriormente, anorexia, náusea, flatulencia, mal-estar abdominal, vómitos, constipación ou diarreia, que são queixas comuns em pacientes com anemia, sobretudo. Tá? Agora, uma outra avaliação clínica de fácil realização que nos indica uma doença hematológica é a avaliação da permeabilidade capilar ou trombocitopenia. Tá? Um teste que a gente usa na avaliação de pacientes com dengue, que fazem essa trombocitopenia, tá? O que a gente avalia? Com o aparelho de pressão, a gente faz uma avaliação de pressão arterial sistólica e diastólica, tá? A pressão média desses dois valores, você vai manter durante 5 minutos no adulto e 3 minutos na criança, com um manguito insuflado, tá? Com esse manguito insuflado, tá? Desenha o quadro no antebraço do paciente de 2,5 por 2,5, tá? E avalia quantas petequias aparecem nesse quadrado. Agora, se você, em alguns lugares, em algumas clínicas ou hospitais, eles têm já uma régua aqui que vem com esse quadro feito, tá? Em outras tem um papel também que colocam ali, como 2,5, ou em outras também pode desenhar aí com uma caneta, tá? E aí vocês têm que contar as petequias que aparecem nesse quadrado, tá? É considerado uma prova de laço positivo se eu tiver mais de 20 pontos em adulto e mais de 10 pontos em crianças, tá? Isso arremete uma situação chamada trombocitopenia, tá? E o vaso, que é um dos órgãos principais do sistema hematológico, né? É muito importante que a gente possa tanto percutir como palpar o vaso, tá? Vamos falar um pouquinho da percussão dele. O vaso tem uma tensão muito especial na hematologia, tá? As doenças crônicas na hematologia cursam com uma esplenomegalia, que significa que é um aumento do vaso, tá? Geralmente, o vaso não é palpável. Só é palpável quando está aumentado. Então, por isso devemos avaliar se esse vaso tem sinal de percussão positiva. Então, na inspiração, você vai percutir na linha axilar meia, perdão, na linha axilar anterior. O normal é você não ter ele percutido. Então, não vai ter som nenhum. Se você achar um som submaciço nessa região, é uma sinal indireta de uma esplenomegalia, tá? Depois de percutir, devemos palpar essa região. A palpação. Existem duas manobras para palpar o vaso, tá? Temos a manobra de Schuster e a manobra de Matthew Carderelli, e que é específica para ver esplenomegalia, tá? A palpação é a melhor forma de exploração clínica do vaso, tá?
Mas temos que tomar em conta dois critérios. Só conseguimos palpar o vaso quando mesmo encontrasse no mínimo duplicado em relação ao seu tamanho normal. Portanto, não se consegue palpar o vaso num paciente saudável, como falamos anteriormente. Tá? O segundo critério é levar em conta uma relação ao crescimento do vaso. Tá? Nos quadros de esplenomegalia, ocorre em sentido anterior, inferior e medial. Ou seja, o vaso crescerá em direção à fossa ilíaca direita. Então, aí a gente tem que começar a palpar desse jeito. Agora, teremos que fazer que o paciente fique na posição de Schuster. Qual é a posição de Schuster? É que o paciente em decúbito lateral direito, com o membro inferior esquerdo fletido em 90 graus, como aparece aqui, assim, tá? E o membro esquerdo fica fletido em 90 graus e o membro esquerdo direito fica extendido, tá? Claro, o membro superior direito fica extendido enquanto, como aqui, enquanto o membro superior esquerdo deve ficar fletido sobre a cabeça. Essa posição induz o movimento do vaso em direção ao rebordo costal, que está aqui, rebordo costal, o que facilitará a palpação. Tá? As técnicas de palpação podem ser feitas tanto da manobra de Schuster, tá? Que o examinador se encontra na direita do paciente, que insinua sua mão não dominante levemente encurvada na região posterior inferior do tórax esquerdo do paciente, com a mão dominante inicia a palpação com as pulpas digitais, desde a região supraumbilical até o hipocôndrio esquerdo. Durante o movimento de expiração, o examinador aprofunda as polpas digitais e nos momentos de inspiração, o examinador procura por um vaso aumentado de tamanho. Tá? Aqui, como você vê a partir de trás, como fica a sua mão não dominante. Tá? E a manobra de Matteo Cardarelli. O examinador à esquerda do paciente, como vê aqui, você fica atrás do paciente. A mão não dominante se insinua sobre a região postolateral inferior do tórax esquerdo do paciente e a mão dominante, posicionada em garra, iniciará a palpação do abdômen, desde a região supraumbilical até o rebordo costal esquerdo. A tentativa de palpar o vaso aumentou de tamanho. Tá? Essa manobra pode ser realizada na posição de Schuster ou em decúbito dorsal. Tá? Essas técnicas são muito utilizadas no auxílio de diagnóstico nos quadros de esplenomegalia. Então, por isso, você sempre tem que fazer essa palpação em todo exame hematológico. Tá? E aqui eu trouxe alguns exemplos que a gente também pode perceber em algumas outras doenças hematológicas, como na púrpura trombocitopenia, você vai ver essas como manchinhas ali em muitas partes do corpo, tá? Aí você vê nas pernas. Você pode ter uma hemorragia gengival, que pode ser produto de uma trombocitopenia, uma equimose, que também a trombocitopenia pode produzir isso, ou uma hemofilia, que pode produzir uma hemartrose. Assim como também se vê aqui a hiperplasia gengival, que seria uma leucemia mieloide aguda, um cloroma, como você vê aí, que também aparece nessas doenças, o linfoma de Burkitt, o linfomas cutâneos, tá, em sua forma nodular, e uma infiltração testicular, que também se vê em algumas outras leucemias. E, bom, aí eu trouxe algumas outras indicações em algum exame físico. Quando uma pessoa já tem algumas comorbidades, você já sabe já que tem que buscar algumas coisas específicas. Quando há deformidades, quando há icterícia, esse é como um mapa bem pequeno que vai ajudar ao diagnóstico de alguma doença hematológica, sobretudo nas anemias nesse caso, né? E bom, aí estão as referências. Esperemos que hayan gostado dessa aula. Qualquer dúvida ou consulta pode escrever nos comentários. Lembrem de inscrever-se ao canal do YouTube da Liga para receber mais informações. E é isso, gente. Mara?
¿Quieres hablar alguna otra cosa? Nada, creo que ya fue todo muy bien abordado, así que felicitaciones, Carlos. Exquisito. Felicitaciones a você también. Así que bueno, gente, nos esperamos en nuestro canal para asistir a más aulas, porque prontito estaremos subiendo más aulas de este tipo. Así que estén atentos porque se vienen muchas cositas nuevas. Muchas gracias a todos y nos vemos para la próxima. Chao, chao.